Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Como você já sabe, meu nome é Gildete Soares Fonseca. Vamos aprofundar os estudos sobre a disciplina Fundamentos de Geociências. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para que possam, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no fórum Tira Dúvida. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvida para cada uma das nossas aulas. Assim, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam o caderno didático. Vamos então começar? Anteriormente, focamos em estudos sobre o desenvolvimento do universo, do sistema solar e da Terra. Procuramos entender a dinâmica interna e externa do nosso planeta. Para tanto, foi apresentado como se configura o tempo geológico, as camadas terrestres, o processo de formação dos minerais, rochas e do solo. Abordamos sobre as temáticas recursos hídricos, ação geológica do vento e da água, regiões hidrográficas do Brasil, diferença entre tempo e clima e também sobre o papel do homem na apropriação dos elementos naturais. O nosso foco agora será a cartografia. A cartografia é essencial no processo de aprendizagem dos estudantes da educação básica. Você poderá se perguntar qual a importância da cartografia na disciplina de ciências ou na disciplina de biologia. Ora, é fundamental, uma vez que preocupa em produzir, analisar e interpretar as diferentes formas de representar a superfície, com mapas, cartas, plantas e croquis. Assim possibilita localizar fatos e fenômenos em diferentes escalas, do local ao global. Deste modo, esperamos que desenvolva a habilidade e interpretação adequada de elementos gráficos, mapas e cartas nos diferentes temas das geociências, que tenha condição de promover a transposição didática. Para Rosa, 2017, a cartografia é considerada como uma ciência e uma arte ao mesmo tempo, por meio de mapas e cartas, o conhecimento da superfície terrestre. É ciência porque, para alcançar a exatidão, depende basicamente da astronomia, da geodésia e matemática. E é uma arte porque é subordinada às leis da estética, simplicidade, clareza e harmonia. Assim, podemos pontuar que o objeto da cartografia consiste em reunir e analisar dados das diferentes regiões da Terra e representar graficamente, em escala reduzida, os elementos da configuração, para que possam ser claramente visíveis. São produtos valiosos na cartografia: o globo, que é a representação cartográfica sobre a superfície esférica em escala menor dos aspectos naturais e artificiais de uma figura planimétrica, com finalidade cultural e ilustrativa. O mapa, que é uma representação no plano, geralmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma área tomada na superfície de uma figura planimétrica, delimitada por elementos físicos, políticos, administrativos, destinada aos mais variados usos temáticos, culturais e ilustrativos. A palavra mapa é de origem cartesiana e significa toalha de mesa, uma vez que, na época, os navegadores e os negociantes, ao discutir suas rotas, caminhos e localizações, rabiscavam diretamente sobre as toalhas, ou seja, os seus mapas, surgindo daí a denominação mapa. A palavra carta parece ser de origem egípcia e significa papel, que vem diretamente do papiro. Carta é a representação no plano em escala média ou grande dos aspectos artificiais e naturais de uma área tomada de superfície planetária. Subdivide em folhas delimitadas por linhas convencionais, paralelos e meridianos, com a finalidade de possibilitar a avaliação de pormenores, com grau de precisão compatível à sua escala. A planta é um caso particular da carta. A representação se restringe a uma área muito delimitada, de uma área de escala maior. Consequentemente, o número de detalhes é bem maior.
Já a fotografia aérea são produtos obtidos de nível suborbital, muito utilizado para elaboração ou atualização de documentos cartográficos de média e grande escala. Também é importante para a cartografia o mosaico. O mosaico é o conjunto de fotos de uma determinada área, recortados e montados tecnicamente e artisticamente, de forma a dar a expressão de que o conjunto é uma única fotografia. Ortofotocarta é uma fotografia resultante da transformação de uma foto original, que é uma perspectiva central do terreno, em uma projeção ortogonal sobre um plano, completamente por símbolos e linhas quadriculados, com ou sem legenda, podendo conter informações planimétricas. O fotoíndice é uma montagem por superposição de fotografias, geralmente em escala reduzida. Normalmente, a escala do fotoíndice é reduzida de 3 a 4 vezes em relação à escala do voo. A imagem de satélites são produtos obtidos a nível orbital, muito utilizados para a elaboração e atualização de documentos cartográficos em escalas variadas. Também temos a carta-imagem. São imagens de satélites montadas no formato de folhas de carta, onde informações e coordenações de toponímia é acrescentada sobre a imagem. Já os atlas é a coleção de mapas publicados em uma linguagem com as mesmas convenções e projeções, mas são necessariamente que na mesma escala é chamada de atlas. Um tipo de atlas que merece destaque é o atlas escolar. Esses atlas apresentam uma grande diversidade de mapas, aspectos geológicos, geomorfológicos, solos, climas, políticos, estrutura variada, dados econômicos, etc. Esse tipo de atlas tem 3 funções básicas: fonte de informação, fornecer as configurações geográficas e estimular os interesses dos estudantes. Na biblioteca virtual do IBGE tem vários atlas disponíveis, além de glossários que atendem bem ciências e biologias na educação básica. A história da cartografia acompanhou o desenvolvimento da humanidade. Nas primeiras representações, os recursos utilizados eram iconográficos ou outros artifícios de linguagem. Assim, os primeiros mapas eram esculpidos em rochas. Representavam a paisagem, o espaço de vivência, as práticas sociais em atividades básicas, como a demarcação de espaço, localização de pontos, traçados de rotas, os tipos de cultivo. Só que, com o passar do tempo, ocorreu o aprimoramento na representação da superfície terrestre, aumentando cada vez mais a precisão. Com a era da informação, a cartografia se modernizou com auxílio de satélites e computadores. Tornou-se um sistema de informação geográfica, visando a coleta, o armazenamento, a recuperação, a análise e a apresentação de informação sobre lugares ao longo do tempo, além de proporcionar simulações de eventos e situações complexas da realidade, tendo em vista a tomada de decisões. As geotecnologias são um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e disponibilização de informações com referência geográfica. São compostas por soluções de softwares. Dentre as geotecnologias, nós podemos destacar a cartografia digital, o sensoriamento remoto, o sistema de posicionamento global, que é o GPS, o sistema de informação geográfica, o sistema de informação geográfica, que é chamado SIG, se configura no conjunto de ferramentas O sistema de informação geográfica, que é o SIG, se configura no conjunto de ferramentas computacionais, compostas por equipamentos e programas que, por meio de técnicas, integra dados, pessoas e instituições, de forma a tornar possível a coleta, o armazenamento, o processamento, a análise e a disponibilização de informações georreferenciadas, que possibilitam maior facilidade, segurança e agilidade nas atividades humanas, referente ao monitoramento, planejamento e tomada de decisões, relativa ao espaço geográfico. O chamado sensoriamento remoto é uma forma de obter informação de um objeto ou alvo, sem que haja contato físico com o mesmo. As informações são obtidas utilizando-se radiação eletromagnética gerada por fontes naturais como o solo e a terra,
ou por fontes artificiais, como por exemplo o radar. O objetivo do sensoriamento remoto é estudar ambientes terrestres através de registros e de análise de interação entre radiação eletromagnéticas e substâncias componentes do planeta Terra, em suas mais diversas manifestações. Para o seminário, os acadêmicos da equipe 5 deverão explorar o site Apollo 11, onde lá vão encontrar várias imagens de satélites obtidas pelo sensoriamento remoto. A proposta é explorar imagens de satélites do município onde cada um reside, além de familiarizar com a leitura das imagens. O Fórum 4 aborda questões cartográficas também, que podem ser aplicadas nas salas de aula, nas aulas de ciências do ensino fundamental ou de biologia no ensino médio. A proposta é acessar o site visualizando os mapas nos sistemas de informação georreferenciadas, ou seja, o SIG. Existe nesse site lá 3 SIGs, o Interface I3GEL, o VID e mapas interativos. Depois de explorar as ferramentas disponíveis, cada um vai escolher um mapa, fazer a leitura dos dados e, por fim, apresentar uma conclusão no fórum. O material é extremamente dinâmico, com muitas informações para o uso na educação básica ou no cotidiano. Tenho certeza de que vai aprender bastante com ele. Interpretar é ler um mapa, ou uma carta, uma imagem de satélite ou uma carta-imagem. Ou seja, interpretar é fazer a leitura desses. Para tanto, é preciso relembrar que o formato da Terra é esférico, com achatamento nos polos. Portanto, a representação sempre vai apresentar uma margem de erro. Para aumentar a precisão, utilizamos projeções diferentes. Como a Terra possui um movimento de rotação, que se processa em torno do seu eixo imaginário, de oeste para leste, os pontos de interseção desse eixo de rotação com a superfície terrestre são os polos geográficos. Podemos traçar na Terra, então, um círculo perpendicular ao eixo de rotação, que divide a Terra em 2 partes iguais, que é chamado de hemisférios. Esse círculo máximo é chamado de equador terrestre ou equador geográfico. Todos os círculos menores traçados paralelos ao equador são denominados paralelos de latitude terrestre ou geográfica. É possível também traçar outros círculos máximos, que dividem também a Terra em hemisférios perpendiculares ao equador terrestre. Esses círculos são chamados de meridianos terrestres ou geográficos. Através desses círculos, podemos determinar as coordenadas geográficas de um local. Os paralelos são círculos da esfera cujo plano é perpendicular ao eixo dos polos. O equador é o paralelo que divide a Terra em 2 hemisférios. O hemisfério norte, que também pode ser chamado de setentrional, o hemisfério sul, que também pode ser chamado de meridional. O 0 grau corresponde ao equador e 90 graus ao polo norte ou 90 graus ao polo sul, totalizando 360 graus. Além do equador, outros 4 paralelos recebem denominações específicas, que é o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Os meridianos são as linhas que passam através dos polos a polo ao redor da Terra, ou seja, são círculos máximos da esfera cujos planos contêm o eixo da rotação ou eixo dos polos. O ponto de partida para a numeração dos meridianos é o meridiano que passa pelo Observatório de Greenwich, na Inglaterra. Portanto, o meridiano de Greenwich é o meridiano principal que divide a Terra em 2 hemisférios. O hemisfério oeste, ou também chamado de ocidental, e o hemisfério leste, também chamado de oriental. A leste de Greenwich, os meridianos são medidos pelos valores crescentes, até 180 graus, e a oeste são medidas decrescentes, até o limite de 180 graus, totalizando 360 graus, ou seja, a circunferência da Terra. No sistema de coordenadas geográficas, cada ponto da superfície terrestre é localizado na interseção de um meridiano e de um paralelo. E assim temos as chamadas coordenadas geográficas, latitude e longitude. Portanto, a latitude é o ângulo medido ao longo do meridiano que passa
pelo lugar, formado entre o equador terrestre e o ponto considerado. Todos os pontos do equador terrestre têm latitude geográfica igual a zero. Pontos situados ao norte do equador têm latitudes maiores, que variam de 0 até 90 graus, que é a latitude de polo geográfico norte. Da mesma forma, as latitudes sul do equador terrestre, de 0 a 90, latitude de polo geográfico sul. A latitude é um elemento importante para explicar as diferenças térmicas da Terra, isto é, a temperatura da superfície terrestre. As temperaturas diminuem do equador para os polos. Assim, quanto menor é a latitude, maior é a temperatura. Já as longitudes é o ângulo formado entre o meridiano que passa pelo lugar e o meridiano que passa pela cidade de Greenwich, Inglaterra. A longitude é a medida de 0 até 180 graus para leste ou para oeste de Greenwich. Ao obter os valores de latitude e de longitude de um local desejado, assim temos as coordenadas geográficas de um local. O marco das coordenadas geográficas de Almenara, por exemplo, é 16 graus, 11 minutos e 01 segundo, sul. Já a longitude é 40 graus, 41 minutos e 40 segundos. De Padre Paraíso, volta aí. O marco das coordenadas geográficas de Almenara, por exemplo, é 16 graus, 11 minutos, 01 segundo sul. 40 graus, 41 minutos, 40 segundos oeste. De Padre Paraíso é 17 graus, 04 minutos, 27 segundos sul. E 41 graus, 29 minutos, 04 segundos oeste. De Francisco Sá, 16 graus, 43 minutos, 28... Subiu? Subiu, Cristian? Francisco Sá que eu tô. Volta. Volta, subiu muito. Aí. De Francisco Sá, 16 graus, 43 minutos, 28 segundos sul. 43 minutos. Subiu? Aí, você não tinha passado já por isso aqui, não? Não. Então tá, voltei. Tudo, né? O marco das coordenadas geográficas de Almenara, por exemplo, é 16 graus, 11 minutos, 01 segundo sul. E 40 graus, 41 minutos, 40 segundos oeste. De Padre Paraíso, 17 graus, 04 minutos, 27 segundos sul. E 41 graus, 29 minutos, 04 segundos oeste. De Francisco Sá, a gente identifica 16 graus, 43 minutos, 28 segundos sul. 43 graus, 29 minutos e 18 segundos oeste. Tal dado significa que, em qualquer ponto de um desses municípios, as coordenadas em graus será a mesma, mas os minutos e segundos vão mudar. Os municípios de Almenara e Padre Paraíso integram a mesorregião do Jequitinhonha e Francisco Sá a mesorregião do norte de Minas. Grande parte dos celulares tem hoje o sistema de posicionamento global, que, ao ser ativado, pode aparecer a latitude e a longitude do local. O chamado GPS é um sistema desenvolvido pelos Estados Unidos. Todavia, os países da União Europeia desenvolveram o chamado Galileu e a China o Beduon. Esse é um aparelho, tá? Que popularmente as pessoas chamam de GPS. Só que o aparelho em si não é o GPS. O GPS é o Sistema de Posicionamento Global, que foi desenvolvido. Se você tiver um aparelho desse, você pode acessar o satélite. Ao acessar o satélite, vamos ver se eu consigo pegar aqui a coordenada desse ponto. Ao acessar o satélite, ele vai te dar a coordenada, tá? Do latitudinal, longitudinal e ainda vai te dar a altimetria, ou seja, a altitude.
o satélite vai te mostrar que coordenada que se refere, tá? Latitudinal, longitudinal e altimetria. Além de poder também, a partir desse sistema de posicionamento global, você traçar rotas de um ponto a outro, tirar fotografia, fazer para depois, posteriormente, utilizar esses dados para fazer mapeamento. As coordenadas geográficas são utilizadas na elaboração dos mapas, sendo um elemento obrigatório. Este mapa da mesorregião Jequitinhonha, com suas micro-regiões, tem as coordenadas geográficas nas laterais. Podemos visualizar a latitude na parte superior e inferior às longitudes. Também no mesmo mapa podemos identificar outros elementos essenciais. O norte geográfico na parte superior, o título centralizado na parte superior, a legenda com cores que identificam as micro-regiões, sendo que, no mapa, cada município foi nomeado. E a fonte também é importante na elaboração do mapa. Nesse caso, é o IBGE 2010. A organização e quem fez a cartografia. Nesse caso, meu nome, pois fui eu que elaborei. Outro dado importante no mapa é a escala. A função da escala é informar a quantidade de vezes que o mundo real sofreu redução em relação ao mapa ou à carta, desde detalhes até as generalizações. Assim, nesse mapa da mesorregião Jequitinhonha, 1 centímetro equivale a 100 quilômetros. Nesse mapa é possível identificar os municípios de Almenara, que integra a microrregião de Almenara, e o município de Padre Paraíso, que integra a microrregião de Araçuaí. A escala é a proporção matemática, ou seja, uma relação numérica entre o mapa e a realidade em que ele representa. O milímetro, o centímetro, o metro e o quilômetro são medidas de distâncias utilizadas na elaboração da escala cartográfica. Uma régua, por exemplo, é dividida em 3 unidades, milímetros, centímetros e decímetros. Um milímetro corresponde mais ou menos à largura de um alfinete. 1 centímetro a 10 milímetros, 1 decímetro a 10 centímetros, 1 metro a 10 centímetros ou 100 centímetros, 10 decímetros ou 100 centímetros. E 1 quilômetro a 100 mil centímetros ou 1000 metros. Denominar essas noções é importante para se trabalhar com mapas, pois elas normalmente são feitas em centímetros ou milímetros, que na realidade é mapeada correspondendo a quilômetros ou metros. A escala ela pode ser expressa de diferentes modos, pode ser numérica ou gráfica. Por exemplo, uma escala de 1 por 25 mil significa que 1 centímetro ou qualquer outra unidade do comprimento no mapa está representado por 25 mil vezes menor do que no terreno. Este número pode parecer estranho, mas em metro tem 100 centímetros. Assim, cada centímetro nesse mapa representa exatamente 250 metros no terreno. A escala pode ser numérica ou gráfica. A escala numérica é representada por uma fração, na qual o numerador representa uma distância no mapa e o denominador a distância correspondente no terreno. Assim, escala é representado pela letra E. E é igual distância entre 2 pontos no mapa, dividido por D, Dzão, que é a distância real. Para encontrar o valor de D, distância real, basta multiplicar a escala vezes Dzinho, que é a distância no mapa ou carta. Por fim, para encontrar Dzinho, que é a distância entre 2 pontos no mapa, basta dividir Dzão, que é a distância real, por escala. O mesmo padrão se aplica no cálculo de mapa ou carta. Vamos então exemplificar. Considere que um professor de biologia, ao planejar um trabalho de campo com os estudantes, consultou uma carta topográfica elaborada numa escala de 1 por 100 mil. Pegou a régua, traçou o percurso, distância na carta, identificando 2 centímetros. Qual a distância real em quilômetros do percurso? A solução é simples.
Dzão é igual escala vezes Dzinho. Portanto, 100.000 vezes 2 é igual a 200.000 centímetros. Logo, Dzão é igual a 2 quilômetros. Tem que se fazer a conversão. Outro exemplo. A distância no mapa entre dois pontos é de 4 centímetros e a distância real é de 4 quilômetros. Esse mapa está representado em qual escala numérica? Muito simples, vamos resolver. Dzinho é igual a 4 centímetros, Dzão 4 quilômetros, que é igual, 4 quilômetros é igual a 400.000 centímetros. Escala então vai ser Dzão sobre Dzinho. Portanto, 400.000 sobre 4 vai dar 100.000. 100.000 a escala, então, vai ser 1 por 100.000. Quanto maior o denominador, menor a escala, menos detalhes. Quanto menor o denominador, maior a escala, maiores detalhes. Além das coordenadas geográficas, a maioria das cartas de grande, média escala, desde 1955, são construídas com as chamadas coordenadas planos retangulares. Essas coordenadas formam um quadriculado relacionado à chamada projeção universal transversa, de Mercator. Daí serem chamadas de UTM, coordenadas UTM. O espaço entre as linhas do quadriculado UTM é conhecido como equidistância do quadriculado e será maior ou menor de acordo com a escala da carta. O sistema de medida usado é o linear, em metros, cujos valores são sempre números inteiros, sendo registrados nas margens da carta. Assim, o quadriculado UTM está estritamente relacionado à projeção com o mesmo nome, a qual divide a Terra em 60 fusos, de 6 graus de longitude cada um. O quadriculado é considerado como parte integrante de cada fuso. Tem uma linha vertical central, coincidente com o meridiano central de cada fuso, o qual faz com que a projeção se estenda 3 graus para leste e 3 graus para oeste do meridiano central do fuso. Os meridianos do fuso, ou zona de projeção, formam um ângulo com as linhas verticais da quadrícula. Este ângulo é nulo para o meridiano central, mas vai aumentando com a diferença de longitude e também com a latitude. Esse ângulo foi formado de convergência meridiana, a qual é variável em relação à situação de cada ponto dentro da zona que o representa. Para cada ponto, o ângulo é formado entre as linhas que incidem o norte geográfico e o norte da quadrícula. A simbologia adotada para as coordenadas UTM é norte, M, para coordenadas norte e sul, e a letra E para as coordenadas leste e oeste. Logo, uma localização, quando será definida no sistema UTM pelo par de coordenadas, é E e N, E leste e oeste, N norte e sul. Simbologia, N para as coordenadas norte e leste, E para as coordenadas leste e oeste. Utiliza-se também o mais para as longitudes a leste de Greenwich e o menos para as coordenadas a oeste de Greenwich. As coordenadas em UTM são utilizadas para minimizar as deformações. Afinal, a Terra é projetada em um cilindro limitado pelos paralelos 84 norte e 80 sul, devido ao achatamento dos polos. Os fusos são numerados em ordem crescente, a partir do antimeridiano de Greenwich, de 0 até 60, e são escalonados pelas letras, tipo SA, SB, SC, etc. E para o norte, NA, NB, NC. Assim sendo, uma carta do mundo do milionésimo será denominada, por exemplo, como SA23, NB. Assim sendo, uma carta do mundo ao milionésimo será denominada, por exemplo, SA23, MB22. O Brasil se encontra nos fusos de numeração de 18 a 25, com ordem crescente do Acre para o Oceano Atlântico. Cada zona contém um meridiano central, coincidente com o norte geográfico.
Os paralelos na projeção UTM apresentam-se com arcos de curvatura, voltando sua concavidade para os polos. Em destaque, neste mapa, uma folha, a área SH22. Em relação às cartas, o sistema de referência utilizado para as folhas topográficas e geográficas é baseado no sistema de cartas do Brasil ao milionésimo. A carta no Brasil ao milionésimo faz parte da Carta Internacional do Mundo, abreviado por CIM, na escala de 1 por 1 milhão, para a qual foi adotada a projeção cônica. O Brasil, devido à extensão do território, foi padronizado em 46 folhas. As folhas são limitadas pelo meridiano de 6 em 6 graus, a partir do meridiano internacional, e por paralelos de 4 em 4 graus, a partir da linha do Equador, 0 graus. Cada folha apresenta um esquema indicando a área de abrangência. O sistema de referência de folhas compreende fusos e séries de zona, sendo essas faixas paralelas de 4 graus de latitude, a partir do Equador, até os paralelos 88 norte e 88 sul. Até o paralelo 88, norte ou sul, as zonas sucessivas são designadas de A a V. As duas calotas polares, então, são nomeadas com a letra Z. Cada zona é dividida em fusos de 6 graus de longitude, contados a partir de 180 graus de longitude oeste ou oeste, a partir do meridiano internacional. Os fusos devem ser contados de oeste para leste e designados pelos números de 1 a 60. Cada folha apresenta um índice de nomenclatura, composto de letras de zona e de número, correspondente à folha, precedido pela letra N, como já foi colocado, que significa norte, e pela letra S, que significa sul. As folhas que estiverem de acordo com o sistema ordinário de referência são assinaladas por asterisco. Exemplo, NL 25, 21, 25, asterisco. Cada folha esteja na zona prevista, todavia limitada pelos meridianos, que são os próprios fusos. Os meridianos limitados são indicados entre parênteses. Exemplo, NL 21 asterisco, há entre parênteses 60 graus, 53 graus. Se tiver em duas zonas, aparece também 23 e 24, por exemplo. Acesse o portal de mapas do IBGE e vejam muitas cartas, imagens e mapas do território nacional. Vamos a um exemplo. SE 23ZD4. S representa sul. A letra E representa a articulação da folha, a cada 4 em 4 graus a partir do Equador. O 23, a articulação do fuso, de 6 em 6 graus, ou seja, longitudinal. O Z é a articulação da quadrícula. Veja a alteração da escala. O D é a articulação da quadrícula anterior, 5 e 4. Numeração da quadrícula. Na indicação 4, temos a posição noroeste representando NO, nordeste, NO, noroeste, NE, nordeste, SE, sudeste e SO, sudoeste. Sendo destacado SE, que também apresenta a articulação com a letra F. Na leitura de uma carta, é muito importante todas as informações escritas e ainda fazer a interpretação de todos os elementos. Na margem superior da folha, podemos identificar órgão expedidor, localização e nomenclatura da folha e o sistema de coordenada longitudinal em UTM. Na parte inferior da folha, é possível verificar no centro a posição relativa da folha e dados técnicos correspondentes à escala, curva de nível, o que confeccionou a carta, a legenda, a articulação da folha dentro da unidade da federação e o sistema de coordenada longitudinal em UTM. Nas laterais, os sistemas de coordenada latitudinal em UTM. É importante saber
que as curvas de nível são linhas imaginárias marcadas em uma planta ou mapa topográfico que representam os pontos da mesma altitude do terreno. Cada linha é dada pela interseção dos planos horizontais com a superfície do terreno. Esses planos horizontais são paralelos e equidistantes, e a distância entre dois planos é chamada de equidistância vertical. O que é, afinal, a equidistância? A equidistância é o afastamento vertical entre duas isolinhas consecutivas, ou a diferença constante de cotas consideradas em um mesmo trabalho. A curva de nível pode ser, então, considerado um método utilizado para representar o relevo terrestre, permitindo a interpretação e observação de altitude em determinados espaços. O estudo dos terrenos é denominado de topografia. Os conhecimentos existentes nessa área se devem, grande parte, aos estudos realizados com a utilização de isobras, linhas que unem lugar que possui a mesma altimetria ou altitude, as quais é possível determinar as curvas de nível que dão noção de declividade do terreno, o que nos ajuda a compreender melhor os lugares. Tenha sempre em mente que altitude é a altura em relação ao nível do mar. Assim, no mar, a altitude é 0 metros. À medida que afastamos do mar em direção ao continente, a altitude aumenta. Vamos aos exemplos. Em Francisco Sá, é possível identificar a altitude de 656 metros. Já em Almenara, 188 metros. E Padre Paraíso, 930 metros. São propriedade das curvas de nível? A curva de nível se fecha sobre si mesma e todos os pontos nessa curva se encontram na mesma altitude ou altimetria. As curvas nunca se cruzam e indicam se um terreno é plano, ondulado, montanhoso, íngreme, se tem um declive suave. Todos os pontos situados sobre uma curva de nível têm a mesma altitude. Uma curva de nível sempre tem um fim, seja fechando em si mesma, dentro ou fora do limite do papel. As curvas de nível cruzam cursos de rios. Terrenos planos apresentam curvas de níveis mais espaçadas, como é o caso do município de Almenara. Em terrenos acidentados, as curvas de nível encontram-se mais próximas umas das outras. Por exemplo, o município de Diamantina, que é acima de 1.000 metros. As curvas mestres ou principais são representadas por traço contínuo e grosso. Ocorre de 5 em 5 curvas, sendo a quinta a mestre. Já as curvas intermediárias e secundárias também são contínuas, todavia o traço é fino. Você pode, ao interpretar uma carta, representar o relevo. Basta estabelecer os pontos de A a B e verificar as curvas de nível. Em seguida, representar fazendo um perfil topográfico. O perfil topográfico é a representação gráfica de um corte vertical do terreno, segundo uma direção estabelecida. A direção deve ter em conta que a linha traçada deve ser perpendicular às curvas de nível. A representação de um terreno mediante o emprego das curvas de nível deve ser um reflexo fiel do próprio terreno. Na vertical do perfil deve-se inserir as altitudes, que vão variar conforme os dados da carta consultada. Pode ser, por exemplo, de 10 em 10, de 100 em 100, de 50 em 50, de 200 em 200, entre outros. O importante é seguir o padrão. Na horizontal, a escala pode ser em metros, quilômetros, de um ponto a outro. Todavia, se não tiver os dados em metros e quilômetros, pode enumerar o ponto. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, até o último ponto. Então, aqui nós temos um exemplo dessa carta, né, onde ela está representando a área de Itaiobim, né? Então, nessa carta aqui, você tem a folha, como eu disse anteriormente, né? Essa posição aqui na parte superior vai estar o nome, vai estar aqui a escala que foi construída, o órgão responsável, que foi aqui no caso a Secretaria de Planejamento de Residência Pública da região sudeste do Brasil. A carta foi construída nessa escala. E aqui tem a articulação da folha, né? Onde você tem o S, que representa sul, que essa folha, então, ela está dentro de uma área do sul. A letra E, que representa que foi
A partir da linha do Equador, de 4 em 4 graus, a folha ficou nessa área, nomeada pela letra E. O 24, que é a denominação longitudinal. O V, que representa a articulação da carta. O A, a subdivisão dentro da articulação do V. E o número 4, que é representado aqui nessa área, tá? Aqui nessa carta, a gente pode identificar outros elementos importantes, como, por exemplo, aqui, na parte inferior, você tem a legenda. A partir da legenda, você consegue identificar todos os dados da carta. E aqui, o estado de Minas Gerais, mostrando onde que está exatamente essa articulação aqui da folha. E uma quadrícula aqui, destacando quais áreas estão a norte, a sul, a leste, a oeste em relação a essa área aqui. Com relação à questão das curvas de nível, né, a gente pode identificar aqui esses traços, tá, bem contínuos aqui, em que está representando as curvas de nível. Esses traços mais finos são as curvas intermediárias. Já o traço mais grosso, com um tom mais escuro, tá, é uma curva mestre. E aí você pode conseguir, a partir de uma leitura de uma carta, você pode identificar, tá, as curvas de nível. Pode identificar o curso dos rios, igual aqui, por exemplo, você tem o curso do rio todo, né, um curso de um rio maior, que é o rio Jequitinhonha, no caso. Vai sair aqui, ó, toda essa área é um curso do rio Jequitinhonha. Ah, como que eu sei que essa é um curso de um rio Jequitinhonha? Naturalmente, você vai consultar a legenda e vai identificar os elementos da carta. Nessa outra carta aqui, é uma área de Diamantina, né? Então, é uma carta da área de Diamantina. Também vai apresentar os mesmos dados. Aqui está a articulação da folha. Você consegue identificar, ao analisar essa carta, né, que é uma área dentro da área de Diamantina, com a presença muito grande de rios, pelo próprio traçado, pelos córregos e rios que se destacam aqui. Aqui especificamente está a área da cidade de Diamantina, aqui está a área do município de Gouveia, e você também pode conseguir identificar na carta se a área é mais altimétrica ou mais plana. A partir do quê? A partir das curvas de nível e também da identificação. Igual aqui a gente tem, ó, várias serras, com destaque aqui a Serra do Espinhaço, que vai estar toda nessa área aqui dessa carta. E há denominações específicas, né, que é dentro da Serra do Espinhaço, mas mais específico, como aqui a Serra dos Cristais, que está dentro daquela área do Parque Estadual do Biribiri, dentro de Diamantina. E outras serras mais que vão estar ao redor, dentro desse contexto aqui, desse pacote da Serra do Espinhaço. O mais importante na carta é você, primeiro, identificar que escala a carta foi elaborada, qual a articulação da folha, que dados essa carta tem para te oferecer, e sempre estar olhando isso dentro da legenda. É muito fácil quando você começa a manusear as cartas e identificar os elementos, né? Hidrografia, altimetria, aí você consegue, a partir da legenda, e está identificando todas essas características. Os dados geográficos têm mais significado quando observados num contexto espacial. Por isso, o uso da cartografia é essencial para visualizar a distribuição espacial dos fenômenos. O tema ou a informação pode ser qualitativa, que representa distribuições numéricas, podem ser contínuas no espaço, mapas de solo, ou descontínuas, mapas de rodovias, ou quantitativo, que mostra a variação espacial do valor numérico, quantidade de fenômeno. O tema ou a informação, normalmente, é uma síntese de uma pesquisa que envolve fatos ou fenômenos, por exemplo, agricultura, climatologia, uso da terra, vegetação, economia, educação, geomorfologia, litologia, pedologia, política, entre outros. O mais importante é contextualizar todas as informações e dados com a realidade do cotidiano. Assim, o uso da cartografia nas aulas de ciências e biologia, com certeza, poderá ampliar o horizonte dos estudantes, especialmente com a quantidade de recursos tecnológicos disponíveis, de fácil acesso, que permite elaboração de mapas, gráficos,
perfil topográfico, leituras de imagens satélite, localizar uma determinada área, monitorar as mudanças ao longo do tempo, entre outras atividades. A elaboração de mapa já é possível em vários sites. Por exemplo, se você acessar o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e a Fundação João Pinheiro, você pode clicar em consultar, escolher os municípios ou estados, a área em si que você quiser fazer o mapa, depois escolher os dados que quer espacializar. Em seguida, basta clicar em gerar mapas. Também é possível gerar mapas no ArcGIS Online, no site do IBGE e no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, IPE, tem um software, Sistema de Processamento de Informação Georreferenciadas, um software que é chamado de Sprink, na versão em inglês, espanhol, francês e português. Basta você fazer seu cadastro, baixar o software, assistir às videoaulas que ensinam passo a passo a fazer mapas. No site tem todas as dicas para você baixar os dados necessários. Outro software gratuito é o QGIS, que pode ser instalado de forma fácil e rápida. Tem também um tutorial que ensina o passo a passo. Também é válido destacar que tem muitos cursos gratuitos na internet na área de geoprocessamento. Cursos reconhecidos que, inclusive, no final, você pode obter o certificado. Assim, enriquece seu currículo, amplia suas possibilidades de mercado de trabalho. Finalizando nossas aulas, espero que tenha contribuído no processo de aprendizagem de vocês. Estarei à disposição para sanar dúvidas e auxiliar no entendimento de todas as temáticas abordagens. Inseri na sala alguns mapas como material complementar, que retratam dados dos municípios de Almenara, Padre Paraíso e Francisco Sá, em relação à mesorregião ou microrregião que estão inseridos.